Bom dia, boa tarde, boa noite a todas e todos que nos ouvem na Rádio Quintanares, no programa Fala Mulher. Hoje eu não vou contar uma história, eu vou ler uma carta. Eu vou ler uma carta da Shinran, daquela jornalista chinesa que eu havia citado quando eu fiz a apresentação do programa. E vou relembrar e rememorar um pouco, principalmente para aqueles que não ouviram o primeiro programa em que eu me apresento, no qual me apresento, e que eu coloco que eu vou trabalhar a partir de duas vertentes, a partir de duas influências, de duas mulheres que me influenciaram, né, para ter essa ideia, né, para gestar essa ideia desse programa de rádio. A primeira delas é a Clarissa Estes, né, uma psicanalista junguiana que tinha um programa de rádio. E o que ela fazia nesse programa de rádio dela? Ela ouvia, né? Ela ouvia cartas, mensagens, recados de pessoas, principalmente mulheres, mas também homens, que enviavam para ela. Enviavam pedidos de ajuda, situações problema, doenças, sofrimento mental, né, que envolviam, né, que estavam atravancando, digamos assim, o cotidiano dessas pessoas. E ela, o que ela prescrevia? Ela prescrevia contos, prescrevia contos de fada, do folclore universal, de várias etnias, de vários pontos do mundo, histórias, né? Histórias do folclore, histórias indígenas. Ela prescrevia histórias. Histórias, dizia ela, são bálsamos medicinais. Então essa foi uma das minhas referências e está sendo uma das minhas referências. Eu estou usando inclusive o livro dela, né, que na realidade eu trabalho o livro, mas eu trabalho... eu tento adequar, né? Eu faço uma adaptação, uma adequação das histórias, dos contos e da própria interpretação da Clarissa. Eu faço uma adequação para os tempos atuais, né? Para o contemporâneo, para aquilo que a gente está vivendo. E eu acrescentaria os contos, né, a esse manancial de histórias que são patrimônio universal da humanidade. Eu acrescentaria outros elementos, né, que até já tenho colocado, que são os filmes. Né, os filmes também trazem histórias, muitas exemplares, muitas adaptadas também, muitas adaptadas de contos, né, para o atual, para o contemporâneo. Então eu trago os filmes. Eu diria também as obras de arte, né? As pinturas, as obras de arte, quer dizer, todo esse patrimônio subjetivo e artístico da humanidade, ele pode nos ajudar a enfrentar a doença, o medo, a morte, a depressão, todo ele, eles trazem mensagens às vezes mais evidentes, mais claras, e outras mais simbólicas, né? E que nós vamos ter que destrinchar de alguma maneira. E falando nas obras de arte, eu queria contar uma história também. E a história remete à parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo, que foi pintada pelo Rembrandt. Então eu remeto à parábola e à tela, né? A tela que mostra a parábola. E é um livro, eu ganhei um livro certa vez, de uma freira, de uma religiosa, professora, doutora em bioética, foi minha colega numa universidade religiosa também, não leiga, que, que foi muito minha amiga durante parte da minha vida e que partiu muito prematuramente. Prematuramente. O nome dela, eu vou colocar o nome dela, vou dizer o nome dela, até como uma forma de relembrá-la, relembrar a sua memória. Ela se chamava Lucilda Selle e foi minha amiga. E fizemos muitas coisas juntas, muitas coisas juntas. E vou contar inclusive uma história que ela me contou muitas histórias também, uma história da vida dela. Vou contar essa história porque eu acho uma história divertida. Ela era de uma família rural, no interior do estado do Rio Grande do Sul, de camponeses, trabalhadores rurais.
E tinha 12 ou 13 irmãos, uma família muito grande. É muito comum nessas famílias um filho, né, uma filha se tornarem religiosos. Até uma ajuda, né, uma ajuda tanto espiritual quanto econômica, porque esse filho vai, né, vai ficar a cargo então da congregação. E ela já era freira há muito tempo, foi visitar a mãe dela no interior e ainda trabalhadora rural, já viúva, e a mãe tá esperando ela com um balde d'água e com um ramo de árvore. E, e ela diz: o que é isso, mãe? Ela disse: é o seguinte. Deu uma peste, né? Está tendo uma peste nas galinhas, as galinhas estão morrendo. Ela tinha um aviário, não tinha um aviário, mas tinha, né, muitas aves, né, de criação. Elas estão morrendo nessa peste, não tem o que fazer. Então eu queria que tu benzesse, né, esse balde aqui para você abençoar essa água e benzer essas galinhas. Ela disse: mas mãe, eu não posso fazer isso, eu sou apenas uma freira, isso é um padre que pode fazer. Ela disse: não. A mãe dela disse para ela: não, você é quase um padre, uma freira tem esse poder também. Então ela benzeu, né, abençoou a água e borrifou as galinhas todas com aquele ramo de árvore. E por incrível que pareça, a peste, aquela, né, a epidemia que estava havendo entre as galinhas cessou. E essa foi uma das histórias muito divertidas que a Lucilda Série me contou. E teve um momento, eu fiz muitas máscaras de gesso pela minha vida, né? Oficinas de máscara que as pessoas fazem com gás engessada. E fiz em muitos coletivos, sempre trabalhando a questão da violência, né? Um lado do rosto da máscara é a violência, ali as pessoas podem representar, né, cortes, equimoses, e o outro lado é a potência, a resistência, a alegria, um lado tristeza, um lado alegria. Né? Então eu já escrevi muito sobre essas máscaras em muitos coletivos, né, havia sido feita. E eu fiz também, ela me convidou então, de certa feita, a Lucilda, para fazer máscaras, para fazer essas máscaras na sede, né, da congregação dela, né, numa cidade da região metropolitana de Porto Alegre. Então lá fui eu no sábado à tarde fazer máscaras para aquelas nossas freirinhas. É uma coisa muito inusitada, mas elas gostaram. Elas gostaram e a gente conversou e elas pintaram. E é uma atividade lúdica também, é uma atividade que a gente, de reflexão, mas também constitui uma atividade lúdica e uma atividade de ressignificação também, porque não há nenhum de nós humanos que não tenha na sua vida sofrido alguma violência. Não há nenhum de nós que tenha escapado incólume disso. E essas violências, como eu tenho colocado também, muitas vezes a ferida, né, a cicatriz produzida pela ferida é a pele mais resistente. Então, ela também pode representar isso. Então, nós fizemos as máscaras, depois eu fui agraciada com um chá maravilhoso, com os quitutes, né, feitos pelas irmãs. E, algum tempo mais tarde, elas me mandaram um livro. Né, escrito por um jesuíta, cuja capa é a tela do Rembrandt, O Filho Pródigo. Essa parábola que não há quem não conheça. Então, na tela do Rembrandt, esse pintor maravilhoso, esse pintor estupendo, que também teve uma vida muito atribulada, né, e termina a vida com problemas muito grandes, com mortes de várias pessoas muito próximas a ele. Então, um homem que sofre muito, que sofreu muito. Eu não sei em que momento da vida o Rembrandt pinta essa tela, né, O Filho Pródigo. Mas a tela, o que a tela mostra? E nesse sentido a tela é uma história, porque ela remete à parábola, e essa parábola não há quem não a tenha, não a conheça. Ela remete para a história do filho pródigo, e ela mostra o pai abraçando o filho pródigo, né, que vem, que se ajoelha, que está derrotado, né, depois das infrações que ele fez, da busca. Uma das mãos dele, uma das mãos do pai é feminina e a outra mão é masculina. Né? Então isso é o ouro, né,
mais um dos ouros, mais uma das pepitas, né, que o Rembrandt coloca nessa tela. Atrás o filho que ficou, o filho que está invejoso, o filho que está ressentido, porque ele acha que ele não teve festas, que ele ficou ali trabalhando do lado do pai, e agora o outro que volta e que tem toda a aclamação, né? Então ele tá duro, ele está ressentido, ressentimento, né? Ressentimento, esse estado psicológico que deixa a pessoa tão afetada e tão seca, né? Seca para as conexões do mundo, para o afeto, para o perdão, para a vida como um todo, né? O ressentimento é uma erva daninha no coração de uma pessoa. Mas o pai é homem e mulher, Deus é masculino e feminino, né? Nós todos humanos somos homens e mulheres, né? Todos nós temos essas duas potencialidades. Às vezes eu digo, todos nós somos bissexuais. E se nós olhamos a história, né, não podemos enfiar o nariz num buraco como uma avestruz, nós olhamos a história, e isso é tão importante, né? Não é à toa que se caça, né, a história das pessoas, né? Que se queimam livros, né, e que se impede das pessoas resgatarem, né, e cultivarem a sua memória, quem elas foram. Se nós olharmos né, na história humana universal, nós vamos ver que muitas culturas, né, elas eram bissexuais. Se nós vemos os gregos e os romanos, né, eles tinham uma esposa, os homens tinham uma esposa e tinham um companheiro, né, naquelas múltiplas batalhas. Eles eram povos guerreiros, naquelas múltiplas batalhas eles sempre tinham um amor masculino, né? Então, a nossa sociedade, que é extremamente preconceituosa, né, moralista e fechada frente a essa situação. Agora a gente está abrindo um pouquinho de tolerância, mas, né, há grandes setores que querem apedrejar essa pequena abertura, né, de tolerância que a gente está colocando, né, em relação às várias orientações sexuais que as pessoas podem ter. Ou seja, somos todos homens e mulheres dentro de nós. Que coisa boa quando conseguimos enriquecer, conseguimos, né, não deixar atrofiado um dos nossos lados, né, que nós possamos, né, que todos eles se desenvolvam dentro de nós como um jardim. Isso nos torna muito mais ricos, mais compreensivos, mais tolerantes e mais felizes. Mais amorosos, né, mais capazes de nos relacionar com as outras pessoas e com a vida. Então, ainda falando da parábola do filho pródigo, né, eu queria me remeter a um grupo de mulheres, né, que eu coordenei muitos anos atrás, a pedido do Conselho Tutelar de uma das regiões de Porto Alegre. Eram mulheres, mães de jovens que tinham medidas socioeducativas, que tinham cometido algum tipo de infração leve. E o Conselho, frente a uma demanda muito grande de necessidades, de problemas, ele nos pede, né, que a gente coordene, então, e faça esse grupo. E no o primeiro encontro sempre é muito crucial na vida das pessoas, quaisquer que sejam, né? Esses encontros, esses primeiros encontros, eles sempre são muito importantes, eles sempre são muito marcantes, quer seja um encontro, né, para fins de trabalho, quer seja um encontro né, numa situação de estudo, de acolhimento. E nos grupos, né, de pessoas, né, propostas de grupos, esse primeiro encontro é crucial. A gente vai ter empatia, vai ter uma liga inicial ou não vai ter. Vai ter uma conexão inicial ou não vai ter. E nesse momento as pessoas se apresentaram numa roda de conversa. Eram mães e eram filhos e filhas jovens. E a maioria desses jovens, né, alguns não estavam ali, estavam as mães apenas, eles tinham fugido de casa. Então eram mães que tinham ido ao Conselho Tutelar em função dessa situação, dessa demanda, desse sofrimento. O filho tinha ido embora de casa. Alguns elas tinham ideia do paradeiro, outras elas não tinham ideia.
E depois que elas contam as histórias, eu pergunto o que eu vou falar para essas mulheres? O que eu posso dizer para essas mulheres, né, que os filhos foram embora? O que eu posso dizer para elas? E eu fiquei pensando. Então uma delas levanta para dar o seu depoimento e ela diz o seguinte: ela diz, o meu filho foi embora e por isso que eu fui no conselho, ele ficou 1 ano fora, eu não sabia onde é que ele estava, eu procurei em todos os lugares, eu falei com os amigos, eu fui no necrotério, eu fui na polícia, eu fui debaixo dos viadutos para ver se ele estava morando na rua e eu não achei. E eu fiquei mal, eu fiquei desesperada, foi 1 ano de sofrimento, foi 1 ano que demorou anos para passar. Porém, agora, ontem, a semana passada, ele voltou para casa. Ele voltou para casa. E eu acho que eu não venho mais nesse grupo. Eu não vou precisar mais vir porque ele voltou para casa. E depois desse depoimento, eu pensei, eu vou contar para elas. Eu vou contar para elas, para aquelas que os filhos não voltaram, eu vou contar para elas a parábola do filho pródigo. Nessa linguagem universal e polissêmica e poética que a Bíblia traz, né? E às vezes isso é usado de forma não correta, né? Isso é de forma inapropriada, eu diria, de forma a iludir as pessoas. Isso também é usado dessa maneira, né? De iludir as pessoas, de obter vantagens com as pessoas, né? Então, esse repositório, né, de parábolas, de recomendações, de contos e de histórias, que é a história de um povo também, e que nós podemos usar no sentido de ajuda, no sentido poético, no sentido de reforçar os aspectos positivos das pessoas, ele também pode ser usado de uma forma demagógica, né, para iludir as pessoas. Mas querendo ajudar as mulheres, querendo trazer uma mensagem de esperança para aquelas mulheres arriadas com o peso, né, da ausência do filho, eu contei para elas essa história. Recontei uma história que todas nós sabíamos e elas mais do que eu. Eu contei a história, né, de um pai ou de uma mãe, um pai que é homem e mulher, uma mãe que tem o seu filho perdido, que tem o seu filho saído de casa, que não sabe onde que ele se encontra. Mas a esperança quer fazer crer que um dia ele volte, um dia ele vai voltar. Então essa foi a mensagem que eu coloquei para aquele grupo, né, temendo que o grupo não vingasse, e o grupo seguiu. E aquela senhora que disse que nunca mais voltaria, ela voltou. Ela esteve presente conosco até o término do grupo, até que nós encerramos. E ela ajudou muito as outras mulheres. Ela ajudou em vários momentos que nós, coordenadores daquele grupo, não tínhamos palavras, não sabíamos o que dizer frente às violências, os relatos de violência, de injustiça, de iniquidade, de dor que aquelas mães, aquelas mulheres expressavam. Essa senhora, que o filho havia voltado, ela levantava, ela se dirigia para a companheira do grupo e ela tinha palavras de esperança, palavras de apoio, palavras de reflexão, palavras de quem, né, de quem a vida maturou. Palavras de quem a vida maturou, de quem a vida fez sofrer, mas que resistiu e aprendeu com o sofrimento, e com a aprendizagem desse sofrimento conseguiu se sentir solidária a outros sofrimentos. E eu queria então agora falar um pouco da outra mulher que representa uma guia, representa uma motivação, representa uma inspiração para mim nesse programa. Como eu já falei na introdução, mas eu vou repetir, essa mulher é Xinran, uma jornalista chinesa que tinha um programa de rádio na China dos anos 50, dos anos 60, acredito que é dos anos 60, era esse programa de rádio. E semelhante a Clarissa Estes, ela também recebia cartas e pedidos de ajuda nessas cartas e relatos de histórias tristes, trágicas, de perdas, de dores, de sofrimentos. E
E um desses livros, ela conta as cartas de mães que doaram as suas filhas, mães que doaram as suas filhas. A China ela teve uma política do filho único, necessária, porque a população deles era maior, era muito grande. Atualmente, só lembrando, a população da China está em 1 bilhão e 400 milhões de pessoas. Porém, se eles não tivessem tido a política do filho único, talvez eles tivessem 3 bilhões nesse momento. Né? Essa política teve problemas. Né? Um deles é que ela foi aplicada numa sociedade ainda patriarcal, onde o fato, né, o desejo de ter um filho homem suplantava, né, o desejo de ter uma filha mulher. E isso vem de primórdios, organização social, que eu não vou colocar aqui, né, que era uma coisa muito que tinha que ver com a herança, a distribuição da terra, a possibilidade de plantar, que era maior para as famílias que tinham filhos meninos. E a gente sabe que numa família de lavradores, de camponeses, ela precisa de muitos braços, principalmente quando são pequenas propriedades ou é um lavrador não mecanizado, né? Isso que acontecia até metade do século XX, praticamente, em grande parte do mundo. Né? Então, é necessário os filhos homens. O filho homem ele é mais produtivo na lavoura. Então, isso também é um dos cernes, digamos, que leva a essa cultura patriarcal. Né? E essa política, então, do filho único, né? Num país, numa região patriarcal, onde há o privilégio, onde há um desejo maior do filho masculino, isso significa que as meninas vão ser penalizadas. Vão ser penalizadas, pode ocorrer, então, infanticídio, né, de meninas, pode ocorrer doação de meninas, pode, né, ocorrer abandono de meninas. Né, e isso é uma coisa que aconteceu na China. Esse foi um problema que eles enfrentaram. Então, um dos livros da Xinran é esse programa de rádio, em que ela lê cartas de mulheres, né, que doaram as suas meninas, né, que perderam as suas meninas, que ocultaram as suas meninas. Né? Então, dessas mulheres, dessas mães. E ela responde. Ela lê essas cartas, ela faz comentários, né, na rádio em relação a essas cartas, e ela começa a se dedicar intensamente à busca e à procura dessas meninas. Muitas, né, centenas de milhares de meninas chinesas foram adotadas por famílias ocidentais, famílias europeias, famílias estadunidenses, né, que se sensibilizaram com essa situação e adotaram essas meninas chinesas. Então, esse programa de rádio da Xinran, não exatamente, né, dentro das premissas que ela usou, foi uma das inspirações, né, que me vieram para a realização desse nosso programa, do programa Fala Mulher. Então, eu coloquei no início, né, que eu leria uma carta da Xinran. Eu leria uma carta da Xinran, mas eu fiz várias digressões, eu fui andando por vários outros temas, outros caminhos, outras lembranças, outras memórias. E as cartas que as mulheres mandam para elas são longas. E é muito interessante ouvir a gente ouvir a carta inteira, né, que vai nos dar o contexto, os detalhes dos relacionamentos, dos problemas, né, das situações de impasse, das situações limite que essas mulheres, mães de meninas, né, na China, naquele momento histórico, mandaram para Xinran. Né? A Xinran representava a possibilidade de uma interlocutora neutra, da pessoa também se manter né, seus dados confidenciais, ela não ser conhecida, ela se manter no anonimato, a pessoa que demandava, que pedia um conselho, que contava uma história, que fazia uma denúncia, que lançava um grito, muitas vezes um grito de dor,
Então, considerando que eu usei o tempo descrevendo talvez esse cenário, eu vou trazer agora nessa última parte do nosso programa o relato de uma aluna minha, uma carta de uma aluna. O que diz então essa menina nessa carta? Em 2013 eu era adolescente. Meu pai não era uma figura presente, sou fruto de uma traição dele. Sequer pagava pensão alimentícia. Então minha mãe ajuizou uma ação requerendo esse direito. Quando a intimação chegou na casa dele, a família do mesmo descobriu que havia uma filha fora do casamento. Eu. Meu pai ficou enfurecido com minha mãe e iniciou uma série de violências de cunho psicológico contra minha mãe. Constantemente ele ligava ameaçando que iria matá-la. Ele tinha posse de arma de fogo, proferia diversos insultos e chegou a persegui-la. Eu, que já não tinha muito contato com ele, passei a temê-lo e odiá-lo, pois ele ameaçava matar a única pessoa que sempre esteve a meu lado. Infelizmente, é difícil admitir, mas quando meu pai faleceu em decorrência de uma cirrose, foi um alívio para mim e para minha família. No entanto, até hoje é uma questão que trato na terapia, porque sinto culpa de me sentir aliviada pela morte dele. Então, essa é a carta que eu recebi, e agradeço a confiança de minha aluna, dessa estudante, que manda essa carta, mantendo o seu nome, se mantendo no anonimato, mas denunciando, mostrando como ela foi vítima de uma situação de violência, ela e a sua mãe, e como ela se sente atualmente culpada por ter sentido raiva, um sentimento absolutamente natural nessa situação, pelo homem que era seu pai, mas que não se comportava de uma forma acolhedora, de uma forma paternal. Então a culpa, o que eu teria para dizer para você, e para vocês, para tantas pessoas que se sentem culpadas, muitas vezes por terem sentido raiva, do agressor, da pessoa que as tornou vítimas. Então, a primeira coisa é que esse sentimento é absolutamente legítimo, é absolutamente natural. A gente não tem como não sentir raiva, como não se sentir muito lesada, com muita raiva, com muito ódio da pessoa que nos fez mal, a pessoa que nos vitimizou. Então esse sentimento, ele é legítimo, a raiva. Mas a raiva muitas vezes ela produz culpa. A gente produz culpa numa sociedade que nos impele a não expressar sentimentos negativos, e ela muitas vezes pode nos deixar muito culpados e agir então. A culpa vai funcionar como um veneno que nos intoxica, que nos põe para baixo, que nos deixa mal. E não adianta dizer não fique culpado, não adianta a negativa. Se isso adiantasse, nossa, quantas situações nós mudaríamos na nossa vida e no mundo. Não faça isso, faça aquilo. Não basta isso, não basta isso. Então, o que eu poderia dizer para você? Quanto mais nós esmiuçarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas dores, as nossas angústias, quanto mais nós soubermos delas, nós conseguirmos verbalizá-las, nós conseguirmos olhá-las, colocar para fora, não sentir vergonhas delas, isso melhor vai fazer com que a gente consiga aceitar esses sentimentos, e a dureza, o irrevogável que às vezes esse sentimento nos dá, a culpa, ela vai sendo diluída, ela vai sendo diminuída, vai se esmiuçando, vai se esmaecendo, vai se tornando cada vez mais leve ao longo do tempo. Então essa seria a sugestão, a ação que eu indicaria. Fale sobre isso, pense sobre isso, fale inclusive com o seu pai que já morreu. Muitas vezes a gente fala com os mortos, simbolicamente, mas a gente diz para eles, olha aqui, eu te perdoo, eu não te perdoo, por que você me fez tal coisa? Eu estou aqui, eu ainda estou sentindo isso, eu estou sentindo. Eu queria entender melhor você, por que você fez isso. Converse.
Converse com o coração aberto, né? E paulatinamente acredito que você vai cada vez mais elaborando, né? Ressignificando, aceitando, e esse sentimento vai se tornando cada vez menor, cada vez menos impactante e menos importante na sua vida. Isso que eu acredito. Isso que eu acredito. Então, novamente agradeço pela confiança, pela carta, pelas palavras, né, pelo texto que você me mandou e que eu leio aqui, né, pensando e tentando que outras pessoas também reflitam, né, também conheçam essa situação. Muitas vezes as vítimas, né, de violências, elas precisam também saber se sentir num coletivo, saber que não são a única pessoa que sofreu aquilo, né, que esse tipo de violência atingiu a muitas outras pessoas, né, muitas outras pessoas, né, que vão ter que lidar com isso, entender, né, e refazer, ressignificar e refazer a sua vida. Então, obrigada a todos e todas que nos ouviram. Espero que essas reflexões, que essas palavras nos ajudem, como sempre, a pensar um pouco mais sobre nós, sobre as violências, sobre as relações, sobre nós mesmos, que ajudem a nós mesmos a nos conhecermos mais e a conhecermos mais, né, as pessoas ao nosso redor, a vida do jeito que ela se nos apresenta. Então, até a próxima e um grande abraço.